Imagina um rei sentado no seu trono, ao redor dele paredes altas, soldados obedientes, conselheiros ali atentos e um povo inteiro esperando as suas decisões. Ele acredita que ele governa a cidade, ele acredita que controla o destino, acredita que a inteligência dele, a sua coragem, a sua posição são suficientes para proteger ele de qualquer queda. Mas do lado de fora do palácio, algo diferente acontece. Não é um inimigo com espada, nem um exército marchando na direção dele. É algo mais silencioso, vamos dizer assim. É o orgulho, é a cegueira, é a incapacidade de escutar. É o velho erro humano de confundir poder com sabedoria. Esse rei poderia ser Édipo, tentando fugir ali da profecia, acabando exatamente dentro dela. Poderia ser Agamenon, voltando vitorioso da sua guerra, mas incapaz de perceber a tragédia que aguardava ele quando ele chegasse em casa. Poderia ser Creonte, rígido demais para ouvir a voz da compaixão. Poderia ser qualquer personagem da mitologia grega. Mas também poderia ser você, um líder moderno. Meu nome é Bruno Ribeiro, eu sou especialista no desenvolvimento de pessoas e você está aqui no podcast Spoilers da Vida. Se você é novo por aqui, não deixe de assinar o canal e ativar as notificações para que você receba toda semana um conteúdo exclusivo que eu já venho produzindo aí há mais de 7 anos, né? E se preferir, também pode me acompanhar nas outras redes sociais que eu vou deixar aqui na descrição desse episódio. E nessa temporada eu estou falando muito sobre liderança, né? Para os gregos antigos, a tragédia não era só uma história triste. Ela era um espelho da condição humana, né? Um espelho profundo da condição humana. A tragédia ela mostrava personagens grandiosos como reis, heróis, guerreiros, deuses, né? Líderes sendo confrontados pelos seus próprios limites. Muitas vezes, o problema não estava só no destino, nos deuses ou nas circunstâncias externas. Ele também estava no orgulho excessivo, na cegueira emocional, na teimosia, na ambição e na incapacidade de ouvir. Os gregos chamavam essa falha de amartia, uma espécie de erro trágico. Não era necessariamente maldade, muitas vezes era uma distorção de uma qualidade. Coragem demais acabava virando imprudência, confiança demais virava arrogância, determinação demais virava ali uma certa rigidez. A tragédia, então, ela ensinava que até os grandes eles podem cair. Porque quanto mais alto alguém está, menos ela costuma perceber o abismo que está ali debaixo dos seus pés. Já a comédia, por outro lado, no mundo grego, ela não era só um entretenimento leve, né, na comédia como a gente conhece hoje em dia. Ela também tinha uma função crítica. A comédia botava ali no ridículo o comportamento humano. Ela mostrava exageros, vaidades, as contradições absurdas da vida social e política. Enquanto a tragédia olhava ali para a queda do herói com gravidade, a comédia olhava para o ego humano com ironia. A tragédia dizia, veja como orgulho vai te destruir. A comédia dizia, veja como orgulho pode ser ridículo. Uma fazia o público refletir pelo impacto, a outra pelo riso. E as duas educavam de qualquer maneira. No fundo, a tragédia e a comédia elas foram formas diferentes de revelar a mesma verdade. O ser humano raramente consegue enxergar com clareza os seus defeitos, né? E por isso que esses conceitos eles continuam sendo tão atuais na liderança. Porque todo líder, em algum momento, pode se tornar personagem trágico quando não reconhece os seus próprios limites. E pode se tornar também um personagem cômico quando se leva a sério demais, acreditando que a sua autoridade é maior do que realmente ela é, né? A gente vive em uma época, vamos dizer assim, fascinante. A gente tem inteligência artificial, a gente tem reunião online, a gente tem indicadores de desempenho, metodologias ágeis, dashboards, treinamento de alta performance e uma quantidade quase infinita de conteúdo sobre liderança. Mesmo assim, os grandes problemas continuam parecidos com os da antiguidade, né? Os líderes ainda caem por questão de orgulho, equipes ainda sofrem por falta de escuta, organizações, né, empresas, elas ainda adoecem ali por vaidade dos seus CEOs, né? Pessoas talentosas ainda são silenciadas por chefes que são inseguros. Aí eles mudam a roupa, mas continua o mesmo problema. O coração humano continua carregando dilemas antigos. E é por isso que a mitologia ela permanece assim tão atual. Ela não fala só dos deuses, monstros, heróis, né? Ela fala de gente, ela fala da gente, né? Fala das nossas ambições, dos nossos medos, das nossas máscaras, das tentativas e redenções. Quando a gente fala sobre Ícaro voando ali perto demais do Sol, a gente não está só falando de uma pessoa que tinha asas de cera. A gente está diante de uma metáfora de excesso de confiança, sobre as pessoas que ignoram conselhos, sobre o líder que se encanta tanto com a própria ascensão que esquece a fragilidade que a estrutura sustenta, né? Quantas empresas já não voaram perto demais do Sol? Quantos profissionais já não cresceram rápido demais sem desenvolver maturidade emocional? Quantos líderes já não confundiram velocidade com direção?
A imagem do labirinto, talvez ela seja uma das metáforas mais poderosas aí da mitologia, né? Teseu, ele entra no labirinto para enfrentar ali o Minotauro, mas ele não vai só com coragem. Ele leva um fio, o fio de Ariadne, um recurso simples, vamos dizer assim, quase que frágil, mas essencial para ele encontrar o caminho dele de volta. Essa é uma imagem que é profundamente realista e atual, né? Muitos líderes entram todos os dias em labirintos complexos, pressão por resultados, conflitos de equipe, mudança de mercado, crises emocionais, excesso de informação, cobrança por inovação por conta da IA, medo de fracassar, enfim, são muitos, mas eles entram sem fio, sem autoconhecimento, sem pausa, sem escuta, sem valores claros, sem alguém que possa dizer a verdade. E tem pessoas que lideram equipes inteiras, mas não conseguem liderar a própria ansiedade. Um dos grandes ensinamentos da mitologia é que ser humano muda o cenário, mas nem sempre muda o padrão. Hoje a gente não entra em templos para consultar oráculos antes de tomar alguma decisão. A gente entra em sala de reunião, a gente analisa relatório, a gente conversa com mentores, a gente olha planilhas e a gente tenta prever o futuro baseado em dados. Mas a pergunta continua muito parecida. O que eu faço agora? A liderança atual, ela vive cercada de tecnologia, mas ainda ela continua profundamente humana. Por trás de cada estratégia existe uma pessoa com medos, com desejos, com inseguranças, com ambições. Por trás de cada cargo existe um ego tentando se proteger. E é por isso que a gente tem tanto líderes que repetem aí padrões, vamos dizer assim, trágicos, né? Mas não porque eles sejam ruins, porque eles não se conhecem o suficiente. Na mitologia, os oráculos eles traziam mensagens ali misteriosas, eles não entregavam respostas simples. Eles falavam de forma enigmática e muitos alertas, muitas vezes com ambiguidade, né? Na liderança moderna existe um oráculo interno que também fala com a gente o tempo todo, que é o nosso ego, né? O problema é que ele nem sempre diz a verdade. O ego pode estar sussurrando aí no seu ouvido, olha, você não pode admitir o erro, se você pedir ajuda, vão perder o respeito em relação a você. Se alguém discordar, essa pessoa está tentando te desafiar. Se você mudar de ideia, vai parecer que você é fraco. Se você não tentar controlar tudo, tudo vai desmoronar. E essas frases, elas parecem proteção no primeiro momento, mas elas são verdadeiras armadilhas. O ego, ele tenta evitar a dor, a vergonha, a exposição, ele quer preservar uma imagem, ele quer manter a sensação de controle, quer garantir que ninguém veja as rachaduras na sua armadura. Mas liderança não é uma armadura. Liderança exige verdade e, principalmente, vulnerabilidade. Édipo é um dos símbolos mais fortes da tragédia grega e a história dele mostra um homem tentando escapar de um destino terrível, mas caminhando justamente em direção a esse destino. O mais doloroso não é só a história dele, mas o fato de que ele não enxergava a verdade sobre si mesmo até que ela fosse tarde demais, né? E muitos líderes também tentam fugir de algo que não dá para fugir, né? Fogem da vulnerabilidade, da crítica, de não serem suficientes, da própria história. Essa é uma das grandes contradições da liderança atual, né? Há líderes preparados para interpretar cenários complexos, mas poucos preparados para interpretar as próprias emoções e a emoção do time deles, né? Se Édipo fala de cegueira, Narciso fala de vaidade, né? Narcisismo, que já ouviu falar, né? Narciso se perde diante do próprio reflexo, ele fica tão encantado com a sua imagem que deixa de se relacionar verdadeiramente com o mundo. E na liderança atual, o mito de Narciso aparece também com uma força. A gente vive numa cultura de imagem, perfis profissionais, fotos de palco, frases de impacto, cortes de palestra, posts sobre alta performance, narrativas de sucesso. Nada disso é necessariamente ruim, né? A gente sabe, comunicar ideias, inspirar as pessoas e construir reputação é algo positivo. O problema é quando a imagem substitui a verdade, né? Quando o líder passa a se preocupar mais com o que ele parece e com o que ele inspira do que em ser coerente. A liderança narcisística, né, ela transforma pessoas em plateia. E esse tipo de liderança, ele até pode seduzir, ele pode ser bom por um tempo, até que a equipe percebe e aí ela não entende aquele lado que não é realista, né? E ninguém cresce de verdade trabalhando só para alimentar a imagem de alguém. E eu vou trazer aqui também Ícaro, né, que talvez seja uma das metáforas mais conhecidas sobre limite, com as asas feitas ali de penas e cera. Ele recebe um aviso, ó, não voa alto demais porque o sol vai derreter a cera, e nem baixo demais porque o mar vai pesar sobre as asas. Mas Ícaro se encantou com a altura, então ele subiu demais, se aproximou do sol e caiu, né? Na liderança, Ícaro parece quando a gente tá ali com o sucesso inicial e a gente se intoxica com ele, né? As pessoas, em certos momentos, né, começam a acreditar que elas vão sempre acertar. E Ícaro caiu não foi porque ele quis cair, ele caiu porque ele se esqueceu que entusiasmo sem limite pode virar imprudência. Na liderança,
Ambição é importante, mas ambição sem consciência traz o risco e vira uma queda anunciada, né? Até aqui a gente viu que tragédia, comédia e drama não são só categorias artísticas, são formas de compreender a liderança humana. A tragédia aparece quando padrões inconscientes conduzem o líder à queda, a comédia aparece quando o ego torna visível as suas contradições, e o drama aparece quando a gente toma decisões difíceis que exigem maturidade emocional. Mas compreender isso ainda não é o suficiente, porque todo líder pode ler sobre Édipo, Creonte, Narciso, Ícaro, concordar com tudo, achar muito bonito e continuar agindo exatamente da mesma maneira na segunda-feira. A verdadeira mudança ela começa quando esse simbologismo, né, essas histórias, elas viram prática. E é isso que vamos falar agora, para entender quais estratégias a gente pode aplicar nessas armadilhas. Mas antes, se você está gostando, clica no curtir, deixa o seu review. E se você está gostando muito, compartilha esse episódio, assim ele vai chegar para mais pessoas e o canal vai crescer ainda mais. E se você for novo por aqui, não deixe de assinar o canal e ativar as notificações para você receber toda semana um conteúdo exclusivo que eu já venho gerando aí há mais de 7 anos. Entender os mitos é importante, mas viver melhor a partir deles é ainda mais importante. Porque não adianta reconhecer Édipo, Creonte, Narciso, Ícaro, como eu falei, nos livros, nos filmes, nos discursos sobre liderança e não fazer nada com isso. O verdadeiro desafio é perceber quando eles aparecem dentro da gente, né? Édipo aparece quando a gente não quer enxergar alguma coisa, Creonte quando a gente está endurecido ali, não aceita as posições dos outros, Ícaro quando a gente quer voar alto sem respeitar os nossos próprios limites ou os limites das pessoas. E se a gente trouxer aqui o Minotauro do labirinto, ele aparece quando a gente entra ali no labirinto de decisões difíceis sem saber o que realmente a gente está enfrentando. E para te ajudar, eu vou trazer aqui 4 ações que você pode começar a fazer para fugir dessas armadilhas. A primeira ação é faça uma pausa antes de reagir. A primeira ação é simples, faça uma pausa antes de reagir. Pode ser respirar antes de responder uma crítica, pode ser esperar alguns minutos antes de responder um e-mail ou aquele e-mail que vem atravessado, né? Ou então escutar até o fim uma pessoa numa reunião sem interromper. Essa pausa ela é importante porque muitos conflitos eles nascem do problema, não do problema em si, mas do impulso que você tem. Quando o ego se sente ameaçado, uma discordância pode parecer ali um ataque, uma falha pode parecer um desrespeito e virar uma crítica absurda, né? No dia a dia, imagina, por exemplo, uma pessoa questione a sua decisão ali em público, numa reunião. Em vez de você se defender imediatamente, respire e diz, beleza, boa pergunta, me fala um pouco mais porque eu quero entender o seu ponto de vista. O que podia virar ali uma disputa se transforma só num diálogo. A segunda ação é escutar com mais profundidade, principalmente aquilo que a equipe ainda não teve coragem de dizer. Na tragédia grega, muitos personagens recebem avisos antes da própria queda, mas eles ignoram esses sinais, né? Na liderança, os sinais também aparecem. Eles surgem ali no silêncio da equipe, ou numa crítica, na falta de entusiasmo, na baixa participação, na saída de bons profissionais e na própria concordância artificial que acontece ali nas reuniões. O líder atento, ele tem que escutar as palavras, é claro, mas ele também tem que escutar as ausências. Na prática, em vez de perguntar só, pô, tá tudo bem? Pergunte o que eu não estou enxergando, o que vocês acham que pode ter gerado ruído. Depois, escute essas pessoas sem se defender. É nesse momento que a confiança começa a nascer e você começa a construir um ambiente psicologicamente saudável. A terceira ação é observar com honestidade a sua relação com o poder, com a imagem e com o reconhecimento. Narciso se perdeu diante do próprio reflexo e esse mito conversa diretamente com a liderança atual. O desejo de reconhecimento humano não é um problema. O problema começa quando o líder precisa tanto ser admirado que ele passa a evitar críticas, centralizar o mérito, transformar a discordância em ameaça. Nesse ponto, a equipe deixa de colaborar de forma mais transparente e passa a só administrar o ego do líder, né? No dia a dia, isso pode mudar com algumas atitudes simples, como, por exemplo, apresentar os resultados e reconhecer quem contribuiu. Quando você reconhece uma ideia, você valoriza, você autoriza aquela pessoa. Ao ser criticado, investiga antes de se defender. Assim, a liderança deixa de ser ali um palco que está o tempo todo procurando uma plateia para ser algo mais genuíno.
E a quarta ação é respeitar limites antes que a ambição se transforme em queda. Ícaro não caiu porque ele queria fracassar, né? A gente já falou isso. Ele caiu porque ele se encantou tanto com a altura e ignorou a fragilidade das suas próprias asas. Na liderança atual, isso acontece quando a gente cresce, quando a gente busca velocidade, performance e sem atenção à sua saúde ou à saúde da equipe, à capacidade operacional, à capacidade emocional, e isso acaba impactando todo, né? Nem todo avanço é evolução. Às vezes é só exaustão que aparece como se fosse progresso, né? No dia a dia, antes de assumir uma nova meta ou acelerar uma entrega numa equipe, se pergunte: o que a gente precisa ajustar para sustentar esse próximo passo sem quebrar ninguém no meio do caminho? Talvez seja necessário renegociar prazos, redistribuir prioridades ou só cortar tarefas que talvez não façam mais sentido. Então, voltando ao rei sentado lá no trono, aquele que no início desse podcast a gente falou, que acreditava que controlava tudo ao redor dele, ele tinha ali soldados, conselheiros, paredes altas, um povo esperando as suas decisões, e ele parecia forte, mas por dentro ele estava cercado por medos e ele não sabia exatamente como nomear esses medos. Agora, depois que a gente atravessou a tragédia, a comédia e o drama, e nesses mitos aqui da mitologia grega, a gente pode ver esse rei de outra maneira. Talvez ele não fosse arrogante, ou talvez ele só tivesse assustado, talvez ele não soubesse escutar porque ele nunca aprendeu a ser questionado sem se sentir ameaçado. Talvez ele só se agarrasse ao poder porque ele confundia a autoridade com a identidade dele, né? Talvez ele tivesse medo de descobrir que sem o trono ainda precisaria responder a uma pergunta difícil. Quem sou eu quando ninguém está me obedecendo? E essa pergunta ela vale para qualquer liderança, porque liderar não é só ocupar um lugar acima de outras pessoas, é assumir um compromisso muito mais profundo com a consciência, com o impacto e com a sua responsabilidade. E a mitologia, com seus deuses, heróis, monstros, labirintos, ela continua trazendo para a gente uma verdade antiga, mas que serve muito para os líderes de hoje. Você pode ocupar o seu trono, mas nunca deve esquecer que você continua humano. Lidere com consciência antes que a sua história escolha um final para você. E se você conhece alguém que está voando alto como Ícaro, que talvez esteja preso ao próprio reflexo como Narciso, que insiste em não ouvir como Creonte, ou que entrou no labirinto da liderança sem perceber que precisa de um fio para voltar para si mesmo, compartilhe esse episódio com essa pessoa, porque no fim, liderança não é sobre parecer o Deus mais alto ali no Olimpo, é sobre você saber que você pode errar, é sobre saber que você não precisa controlar tudo, que você não precisa saber sobre os caminhos todos, é ter consciência. E como eu sempre reforço, quando você curte, comenta, compartilha, não é só sobre o algoritmo também. Você pode ajudar outro líder a perceber algo que é essencial. Toda liderança carrega tragédia, comédia e drama no dia a dia, mas é a consciência que impede que esse mito vire uma queda. Então eu espero que você tenha gostado dessa temática nova e eu te vejo no próximo episódio. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.